Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Que momento feliz! Está começando mais um episódio da F My Brain, nosso videocast, podcast semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras às 18 horas. E é isso aí, gente, porque o tema de hoje é incrível. A gente está aqui para dar um boom na sua mente. A gente traz todos aqueles assuntos que tá dando problema, tá complicando, tá tirando a sua paz, tá complicando a sua felicidade, a gente traz aqui na F My Brain. A gente fala de trabalho, de futuro, de conectividade, de saúde mental. A gente traz assuntos, assim, muito variados e sempre muito atuais. E para falar de atualidade, de um assunto importantíssimo para todos vocês, qual é o boom de hoje? Cultura corporativa do jeito Disney. Fuck My Brain. Haha! Não tinha como não estar preparada e de acordo com o tema hoje, porque o nosso convidado, gente, é assim, tapete vermelho no mínimo. É o Claudemir Oliveira, ele tem mais de 30 anos de experiência aqui no Brasil e nos Estados Unidos em marketing, vendas e treinamento. Pra vocês terem uma ideia, ele já treinou mais de 1 milhão de pessoas na América Latina, Europa e Ásia. O Claudemir abriu no Brasil, em 1995, a divisão Parks e Resorts do The Walt Disney Company. Você já ouviu falar da Disney? Então, é isso aí. Em 2000, ele foi transferido para os Estados Unidos, onde ele liderou a estratégia global de treinamento da empresa. Além disso, o Claudemir teve o privilégio de ser professor da Disney University, no famoso curso Traditions, onde todos os líderes e colaboradores da Disney são treinados antes do seu primeiro dia de trabalho. Antes de começar a trabalhar, passava pelo Claudemir. Ele é presidente e fundador do Seeds of Dreams Institute, voltado para a área de gestologia, clientologia e psicologia positiva, desenvolvendo pessoas e corporações com foco na potencialidade humana. Ele também é autor de vários livros e artigos. Dos livros, já vou mostrar aqui rapidamente para vocês, apesar de já ter na mesa também. Tudo bom, Claudemir? Como você está? Eu estou excelente. Se sentindo em casa? Não, melhor impossível. Sendo recebido pela Mini, como? Eu estou apaixonado. Melhor impossível. E eu já vi ali atrás, olha. Meu parceiro Mickey. Os dois. Excelente. Eu gosto dos Bottles, que estão sempre por aqui. Porque existe uma frase na Disney que diz: a gente sai da Disney, mas a Disney não sai. Mas a Disney não sai da gente. Disse tudo. E já estamos falando do tema que vocês vão brilhantemente trazer hoje aqui. Estou muito feliz. Quem tá aqui também? Nossa, a tríade. Ó, que maravilhoso. A começar por mim, eu sou a Mini. Não, desculpa. Eu tenho um problema de identidade agora. Eu sou a Marina Machado. Sim, eu sou especialista em comunicação, liderança positiva, felicidade no ambiente de trabalho e tiração de sarro, pelo visto. Mas quem está aqui ao meu lado também é a Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica, inteligência de mercado e apaixonada pela Disney. Completamente. E pela Mary Poppins. Já num super teaser da Mary Poppins. Olá, meninas. Olá, pessoal. Tudo bem? Super feliz de estar aqui de novo com vocês. Claudemir, que prazer enorme, né, ter você aqui para contar tanta história pra gente de um universo que desperta o amor e o interesse, né, por todos. Eu não conheço uma pessoa que fale, que não teve uma experiência, que um dia não teve a vontade de conhecer o que é a experiência Disney. E já abro aqui, né, um pouquinho da minha participação, falando que eu sempre tive um sonho, enquanto carreira corporativa, de entender o que faziam as pessoas quererem voltar e ficar nos parques, sendo que a experiência física não é uma experiência gostosa. Você fica horas numa fila, os brinquedos são da década de 90, mas mesmo assim as pessoas pagam alto e voltam, amam e tatuam. Isso eu acho que é um poder de uma marca. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando muito hoje. Estou super feliz. Nada. Não deixe de fazer essa pergunta durante a entrevista, porque é muito importante. Desculpa. Já abre com ela. Mas quem está aqui é a Natália Mestre, ela maravilhosa loira, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas e apaixonada pela Disney também. Nossa, apaixonadíssima. Então, oi meninas.
Oi, pessoal. Oi para todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Oi, Claudemir. Seja muito bem-vindo. É um super prazer. Se você viu aí, a Bill é uma pessoa que trabalha com branding, quer poder de marca mais bonito, mais valioso, né, do que a Disney. E falar de Disney é falar de memória afetiva, é falar da minha infância. Eu sou uma apaixonada pelas princesas da Disney. Eu sei cantar todas as músicas, especialmente a Bela e a Fera. É lembrar da minha irmã, é lembrar dos meus avós. É um passado, assim, que você vem e automaticamente você abre um sorriso quando você fala da Disney. É um negócio realmente mágico. Então, a Lu quer entender como as pessoas voltam e eu quero entender como minimamente a gente traz magia para o nosso dia a dia. Se a gente sair disso e transformar um pouquinho do nosso corporativo em magia, já é muita felicidade nesse papo. Nossa, que lindo, porque é isso que a gente vai fazer aqui, só que antes de começar a trazer esse conteúdo, com a melhor pessoa para te explicar como fazer o momento Disney acontecer na sua empresa, você vai clicar aqui para se inscrever e vai dar um like. Nos ajude, por favor, a chegar a mais pessoas com esse conteúdo. E a gente está em várias plataformas, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, no Instagram, atenção, FMy.brain, tem o pontinho. E a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcast, você não tem como fugir de nós. Amazon Music. A Amazon Music é a mais recente, estamos ali, gente, dá pra ouvir, dá pra assistir, dá pra fazer o que vocês quiserem. E agora nós vamos começar pra valer. Eu quero trazer um pouco do tema da Disney e fazer uma provocação, porque eu não tô aqui pra ser legal com você não, Claudemir, eu tô aqui pra sugar o seu cérebro, É a tá? primeira Mineimar que você vai ver na sua vida. Eu adoro a Disney. Pode trazer, pode me apertar. Preparado. Estou preparado e vamos falar sobre tudo. Assim, apaixonada pela Disney sou, sempre fui, tive a oportunidade, porque é uma oportunidade de ir lá 3 vezes já, uma vez adolescente, 2 vezes adulta e as 2 vezes adulta com os meus filhos. Então, assim, choro toda vez. É uma coisa impressionante. Então, assim, lendo livros sobre a Disney, e agora que temos os seus livros, alguns já comecei a ler, aprender a fundo o que vem por aí, encontrei algumas das explicações muito interessantes, né? Que o tema do atendimento do The Walt Disney Company declara em alto e bom som uma missão: criar felicidade. Como essa missão é realizada? Proporcionando o melhor em entretenimento. E para quem? Para pessoas de todas as idades por toda parte. Os fundamentos ainda atuais do Walt Disney para o sucesso são: desenvolva o melhor produto que puder, dê às pessoas treinamento eficaz para sustentar um atendimento excepcional, aprenda com as suas expectativas e assim terá sucesso, nunca deixará de crescer e acreditar. Até o último dado que eu encontrei, o índice de retenção do cliente era de mais de 70% do Walt Disney World. Tem outros dados que, aliás, a Juliana, que sua partner, posso pôr dessa forma, trouxe ontem, antes dessa nossa gravação, que é de acordo com um documento apresentado na quarta-feira, agora a gente está gravando isso dia 20, então foi dia 18, esse segmento da Disney teve o segmento da Disney Parks, 24 bilhões de dólares em receita geral nos primeiros 9 meses encerrados em 1º de julho de 2023. Isso é 17% maior que os primeiros 9 meses de 2022. Ela traz outros dados impressionantes que mostra que o parque ainda é muito importante para a Disney, rende horrores. Tive na Disney esse ano. E aí eu escrevi um artigo. A Disney está triste. Agora que começa a dúvida. Por que eu achei que a Disney estava triste a ponto de escrever um artigo e te conectar para quase pedir um socorro? O que está acontecendo com a Disney? Exato. Né? A Disney, quando chegava lá, qual que é a expectativa que a gente tem? Tudo é incrível, é inacreditavelmente feliz e sorridente, as pessoas são absurdamente alegres o tempo todo. É a pessoa que está na fila te botando para dentro num sol de 40 graus, é a pessoa que vende o sorvete, é a pessoa que limpa, é a pessoa que faz a apresentação naquelas roupas super elaboradas. E isso estava em todos os lugares. E aí, de repente, eu comecei a olhar e falei, mas o pessoal tá com uma cara fechada, dando bronca em criança. Eu não tinha estado lá no verão de 40 graus da Flórida, eu tinha estado em outras ocasiões, mas eu achei todo o clima caído. E aí, incomodou. Falei, não é possível, porque cadê a Disney?
Essa é a Disney pra mim. Então, isso não significa que não voltarei, quero ir amanhã, podia estar hoje lá, Isso. mesmo com o mau humor da pessoa que tá ali. Porque voltar. continua tendo a magia, continua sendo lindo, mas já foi muito mais. E aí eu me perguntei, Claudemir, e essa é a minha pergunta pra você, que diacho que tá acontecendo? Foi excelente, porque foi a forma que a gente se encontrou, né? Ó, que lindo. Na eu acho que a verdade- Disney ficou triste para eu te conhecer. Exato, exatamente. É muito importante esse tema, porque as empresas, mesmo uma Disney, elas cometem erros, né? Erros de cultura, que não podem acontecer naturalmente, mas a empresa precisa resolver essas questões. Então, errar, qualquer empresa erra, como foi o caso dessa sua experiência, e essa experiência é única. Não adianta você falar, mas talvez você não tenha essa experiência, ou você não tenha experiência. Você teve essa experiência. Eu já tive essa experiência dentro do parque também. Então, a empresa, ela tem uma preocupação enorme para que isso não ocorra, e vocês sabem que, recentemente, um CEO foi mandado embora. Sim. Então, as empresas, o legal dessas perguntas é que essas empresas, mesmo a gente sendo apaixonado por elas erram, elas cometem erros. Elas né? estão vivas. Elas estão vivas. O que é importante é como ela vai resolver essa questão. Então, por exemplo, a Disney trouxe de volta o Bob Iger, que eu tive o privilégio de ver ele de perto várias vezes, porque durante a minha gestão dentro da empresa, eu pude ver ele várias vezes de perto. Então trouxeram ele de volta. Por quê? Porque os acionistas estavam preocupados com essas cenas que poderiam ocorrer, que estavam ocorrendo, né? Já tomaram várias medidas para que esse arranhão entre a experiência do cliente e o serviço não aconteça. Por exemplo, o ano que vem, o Bob Iger já tomou uma decisão, não vai ter mais aquela coisa de você ter que marcar a data que você vai para o parque. Que foi o Bob Chapek que colocou essa regra. Então, esses últimos anos, com a pandemia, com um novo CEO que não se adequou a essa cultura Disney, fez, inclusive, ele ser retirado e trouxeram de volta o Bob Iger exatamente para resolver essas questões como você passou, Eu vou porque dar, então, não faz ano que vem parte. para eles implantarem as coisas. É isso aí. E aí eu junto muito dinheiro, muito. Por favor, patrocine a Caf My Brain só para dar uma força, para daqui 2 anos voltar lá. Mas é muito importante essa pergunta, né? Eu conheço, ou seja, a cultura Disney, foram 15 anos lá, estudando anos antes e estudando depois, estão falando de mais de 25 anos. E realmente eles precisam tomar as rédeas de algumas coisas que realmente ferem essa cultura centenária. Sim. Fundada pelo nosso Walt Disney em 16 de outubro de 1923, numa garagem. E ele não fica feliz quando mexe com a minha amiga Marina ou com qualquer cliente convidado que entre lá. Então, se o Bob Iger não resolver, você fala comigo que eu vou falar, Bob, precisa resolver esse negócio. Continuo tendo a Marina chateada com essa história. Não pode fazer um negócio desse. Então, a gente é um defensor da cultura e que isso não faz parte da essência da empresa. Então, ela que corrija. Ela que corra atrás e corrija. Sou Bob Iger. Vamos resolver. Já está resolvendo algumas coisas, resolva também o atendimento lá. Eu não quero ninguém com a cara feia, não. Porque se eu encontrar alguém com a cara feia no parque, ou gritando comigo, eu mando para outro parque lá. Que é o Reino Animal, Animal Kingdom. Foi Animal Kingdom. Se é que Solta vocês me com os entendem. leões. Só que agora a gente vai começar a entender o que é o treinamento Disney, o que transforma seres humanos que estão com dor de cabeça, que estão de mau humor, que sei lá, humanos. que são humanos, que os pais estão doentes, que o filho está com dificuldade, não sei o que lá, em pessoas que conseguem entregar no nível que a Disney entregava. E com isso, passo a palavra para a Luciana Chiesa. Eu vou ter que falar de treinamento? Não. Só dizendo que isso vem ao longo da nossa conversa. Será que eu tenho que falar de treinamento Exatamente, agora? Não. Eu, como Claudemir, eu falei, eu morei nos Estados Unidos, né? Eu fui morar ali em Winter Garden, que eu falo que eu era literalmente vizinha da Disney, porque o Winter Garden, ela fica entre
né, a terra, o terreno da Disney, né, entre os Isso. parques. Então, se você olhava do Google Maps, na minha casa você tinha o Animal Kingdom de um lado, o Epcot do outro, e você andava por ali e estava sempre cercado dos parques. E eu resolvi, né, um sonho de uma vida corporativa, de fazer um curso, né, no Disney Institute, porque eu sempre tive uma pergunta, uma dor como uma boa marqueteira, né, como a Nath falou de branding, mas para mim eu vou além do branding, né, eu vou no negócio. O que fazia, né, as pessoas, um negócio, porque vamos lá, resultado financeiro, eu preciso entregar, né, resultado financeiro, mas fazer com que esse resultado financeiro estava totalmente atrelado à felicidade das pessoas. Porque quando você traz serviço, né, e primariamente a gente está falando aqui sobre serviço num parque, e aí eu fui estudar, participei desse curso maravilhoso, um investimento de uma vida ali que eu realmente quis me dar, né, que nenhuma corporação, eu falava para qualquer pessoa, se você puder guardar dinheiro para fazer isso por você, né, é algo que vale a pena para você entender o mindset e muitas vezes validar o que eu acreditava. E uma das coisas, sim, que eu acreditava nas empresas e cada vez mais eu vi morrendo, era um investimento em treinamento de pessoas. E o quanto, nos últimos anos, a cultura da empresa é algo tão fundamental para a gente entender se a gente pertence a ela ou não como funcionário. E ali eu pude perceber, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a importância da construção de uma cultura, para uma adequação de um funcionário. Como a gente pode entender que isso é realmente um fator resultante na ponta para o resultado financeiro daquela empresa? Excelente pergunta. Maravilhosa. Já vou dar algumas Já vou dar nota dicas. 10 aqui, já. Pode dar 10, pode dar 10. Nota 10. Olha só. O segredo da Disney. Excelência da liderança. Excelência dos colaboradores. Satisfação dos convidados. A Disney chama cliente de convidado, por isso o nome guestologia. Fidelização e no fim vem resultados financeiros. Os resultados financeiros, para responder a sua pergunta, vem exatamente de uma boa liderança, bons colaboradores, satisfazer o cliente, fidelizar o cliente e é uma consequência. A cultura da empresa, como você bem colocou, já fala que nós criamos felicidade. Então você imagina o seguinte, alguém que vai trabalhar para a Disney, 99,9% para não dizer 100%, ele já tem uma ideia do que realmente ele tem que fazer para encantar esses clientes. Então olha só, o grande segredo da Disney, diante da tua pergunta, como é que você faz aquelas pessoas estarem felizes dentro dos parques? Trabalhando num sol de 40 graus, tirando exceção os que estão mal-humorados, zangados da vida, da Branca de Neve e Sete Anões, tirando esses aí. O que faz isso? E o que faz é o seguinte, pessoal. A grande maioria das pessoas que vão trabalhar na Disney sonharam em trabalhar para a Disney. Você já tem metade do jogo vencido, concorda comigo? Uma cultura, ó, tô arrepiado aqui. Realização estar lá. Eu quero trabalhar para você. Então a Disney tem essa grande vantagem competitiva dentro da tua pergunta, né, de como que a Disney faz para encantar o cliente interno. Ele já vem encantado. Só que ela tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente já tem como certo que você me ama, né? Mas precisa continuar cuidando desse colaborador. Senão a decepção é muito grande. Aí, exatamente. E a gente inconscientemente, às vezes, por saber que você gosta tanto de trabalhar comigo, de repente a gente não... Né? Tem que tomar cuidado, tem que cuidar do colaborador, porque eu digo uma coisa para vocês, para encerrar a tua pergunta, né? Tem um amigo chamado William Caldas, que a gente trata desse assunto há muito tempo. Se você quiser dar um show da porta da tua empresa para fora, olhando naquela câmera ali, se você quiser dar um show da porta da tua empresa para fora, você precisa entender algo bem importante. Precisa dar show da porta da sua empresa para dentro. Se vire nos 30. Isso não é meu problema. Cuida do teu pessoal da porta para dentro para você poder encantar lá fora. Não se encanta ninguém lá fora se não estiver encantado lá dentro. E a Disney tem essa grande vantagem de as pessoas quererem estar ali. Então, é ajuste. É um Bob Iger voltar e falar, a nossa cultura é forte, as pessoas que vêm trabalhar com a gente, no geral, ama trabalhar aqui, e vamos limpar, se tiver que limpar, quem não está feliz aqui.
Hashtag volta a Claudemir também, entendeu? Claudemir, Que tava dando certo. eu estou muito feliz com Seeds of Dreams também. Junta tudo. Eu amo tudo, eu adoro. Mas excelente pergunta, muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Caraca, ele tá falando, eu tô viajando aqui. Lembrando de todas as minhas experiências na Disney. E acho que é sobre isso que eu quero falar um pouco, Claudemir. Assim, pra mim, a Disney, ela é uma experiência que eu tive a oportunidade de passar, não criança, já adulta, já né, com 30. E ela me levou assim, ao tempo todo. Então eu consegui ir pra Disney, era um sonho. Então acho que você bem pontuou, né? Nós sonhamos com a Disney ir visitar ou em trabalhar. Acho que as pessoas elas já se apaixonam antes pelo mundo, antes de estar lá. E eu consegui ir, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então a família, todos adultos, né? A gente não foi quando criança, foi adulto. E foi o tempo todo, como a Marina bem descreveu, assim, era uma ideia de reconexão da família, uma ideia de volta à infância, de lembrar dos avós, de lembrar de assistir os filmes, de ir na locadora pegar os filmes com os meus avós. É uma magia. E assim, eu acho que você, de qualquer forma que aquilo te dá, é sobre experiência, né? Eu acho que estar na Disney é sobre experiência. É sobre você ter a melhor experiência para você, individual, né? Então é muito triste quando a experiência não é a correspondente. Isso. Então eu queria entender, assim, como vocês, como mentalidade da empresa, como mentalidade de cultura, conseguem realmente criar essa cultura para que a experiência seja o produto final mais fantástico. Então, assim, como que a gente acerta processos, que é uma coisa que você defende muito, que a magia é resultante de processos. Então, eu queria que você entrasse em processos para que o resultado seja esse e como a gente pode trazer um pouco desse pensamento processual para que a gente proporcione uma experiência de trabalho no ambiente corporativo similar. Muito obrigado, Natália. Cultura antecede lucros. Olhando ali naquela câmera, cultura antecede lucros. O que faz a Disney até hoje chegar aos 100 anos foi naturalmente a cultura implementada. Então, por partes e de uma forma rápida, você falou de você foi com 31 anos, se não me engano. Cultura, o Walt Disney queria isso para a gente, para os adultos. Porque antes da Disneyland, em 1955, tudo que existia eram parques para crianças. E ele, vendo as duas filhas brincarem num carrossel, ele falou, eu não quero ser espectador. E o avôzinho que está aqui com o netinho lá. E ele teve a ideia de criar um parque para adultos e crianças. Então, já estou respondendo a primeira parte, que tem essa parte cultural, ele queria isso. E disseram que a Disneylândia seria esquecida e fechada em 1 ano, porque ninguém acreditava na ideia dele. E ele disse, se eu fizer um parque para crianças e crianças com experiências, vai dar certo. Se é que vocês me entendem. Ele não via nenhuma diferença entre nós 4 aqui, todos que estão nos vendo hoje, e uma criança. Somos crianças com experiência, é de arrepiar. Total. Né? Então é cultural. Você vai estar num parque, você vai lembrar dessa história agora, quem não sabia dessa história, é muito importante. Aí nós entramos na questão do processo, que você bem falou. A Disney diz que a Disney não faz nenhuma magia. É o processo que a Disney tem que faz a magia acontecer. Aí, para eu terminar essa sua pergunta brilhante, quando eu dava aulas na Universidade Disney, você tinha ali no Traditions, o primeiro curso que você é obrigado a fazer, e que eu dava essa aula, tradições. O próprio nome diz, legado, tradições. Ali a gente ensinava sobre o fundador, sobre a cultura dele. Né? Por exemplo, ele era obcecado por limpeza, o Walt Disney. Obcecado por limpeza. Tem uma história que ele estava caminhando pelo parque, viu um papelzinho pequenininho no chão, quando ele vai baixar para pegar, os executivos falam, senhor Disney, o senhor é o dono disso aqui, o senhor não precisa limpar isso aqui. E ele responde, aqui na minha empresa eu limpo, vocês executivos limpam, quem estiver abaixo de vocês limpam esses parques. A cultura da empresa é de limpeza. Eu não trabalho mais para a Disney, pessoal. Quando eu vou a um parque da Disney, se eu vejo um papelzinho no chão, cultura antecede lucros. Eu vou lá e pego o papelzinho
e eu quero o parque como ele queria. É de arrepiar ou não é de arrepiar? É de arrepiar. Tudo que envolve. Não, nem trabalho mais para a empresa. Ela não sai de dentro de mim. E que gratidão eu tenho. Imagina uma empresa que você sai dela e você continua apaixonado e você ainda continua querendo que aqueles princípios continuem valendo. Então não é só o colaborador que está lá. Inclusive quem sai com essa gratidão no seu livro, gratidão, e é isso que faz a empresa ser gigante e que mesmo com problemas, nós vamos resolver. Veja o que eu falei aqui, nós vamos resolver. Eu não trabalho mais para Disney, eu me pego muitas vezes dizendo, a nossa empresa, aí o Parque Claudemir. Esse é o tamanho da paixão que a gente tem pela empresa. E temos que buscar isso dentro do local que a gente trabalha, né? Porque Exato. tem uma razão para aquela empresa ter sido criada, qual é a cultura, né, que o dono queria implantar desde o início, porque às vezes o dono não está mais presente, Exato. e fomentar esse interesse nas pessoas. E uma parte importante desse trabalho da Disney, que você inclusive tem 2 livros publicados, é a gestologia, que eu acho que vai um pouco também nessa parte Sim. do processo, né, sim, Nath? sim. A gestologia, na explicação que eu encontrei, por favor me corrija aqui, é o trabalho de descobrir quem são os seus clientes e entender o que eles esperam quando o procuram. As técnicas da gestologia incluem levantamentos, postos de escuta, que eu adoro esses postos de escuta, é o famoso espião no meio do caminho, grupos de foco, estudos de utilização e o mais importante, o feedback que os clientes dão aos funcionários. Excelente. E aí você tem 2 livros sobre gestologia. É claro que aí, gente, por favor, comprem e leiam se você tem interesse nessa área. Mas no que você consegue passar pra gente, assim, da importância da gestologia, como é que a gente pode aplicar isso? Excelente. Ou seja, a gestologia você explicou maravilhosamente bem. Seria a ciência do encantamento ao cliente, o modelo Disney. E para isso, a Disney usa muitas pesquisas. A Disney tem uma palavra-chave dentro desse contexto da gestologia, que é a melhoria contínua. Melhoria contínua. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando eu eu cuidava dos mercados internacionais, liderava a estratégia global de treinamento, se eu fizesse um treinamento e recebesse uma nota 9, ou 9,5, são notas boas, né? Você treinar 500 pessoas, ter uma nota 9,5 ali, é maravilhosa. Mas olha como que a Disney trabalha com essa gestologia. Ela incentiva, ela celebra esse 9 ou 9,5, que é uma nota muito boa, mas o Mickey, ele tem uma forma, por isso que a empresa é centenária, ela é obcecada pela perfeição, de busca de uma perfeição. Então o Mickey faz mais ou menos assim, ele liga para mim depois dizendo, Claudemir, que espetáculo que você é, Claudemir. 9,5 com aquele grupo de 500 pessoas. Eu falo, obrigado, Mickey, obrigado, Mickey. Ele fala assim, espetáculo, você é um espetáculo, por isso você trabalha aqui com a gente. Aí vem a mensagem da Disney, da gestologia, que todo mundo vai se apaixonar. O Mickey olha assim e fala assim, Claudemir, você é tão espetacular, mas olha só, Claudemir, só falta meio ponto. 9,5, Claudemir, só falta meio. Aí o Mickey fala assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você, Claudemir. Não é uma crítica, é para a gente melhorar. Eu falei, não entendi, Mickey. Ele falou assim, olha, se eu e você junto, eu, Mickey, e você, Claudemir, não descobrirmos por que a Natália, a Luciana, a Marina não me deu 10, a gente tem um jeito de descobrir, fazendo pesquisas. Por isso que eu trouxe esse exemplo dentro do contexto, né, do feedback do cliente. O cliente vai te falar. Então, pessoal, a Disney chega num nível que se ela recebe uma nota 9,5, ela brinca assim, um cliente, mas por que só 9,5? Pô, eu te dei 9,5. Eu falei, não, eu sei, mas poderia ser 10. Eu quero só saber Esse Por que meio não ponto. esse meio para eu te entregar. Porque é sensível, se a pessoa dá 9,5, algo tem. É isso aí. Porque se fosse do Cacilda em todos os aspectos, era 10. Esse é o ponto da Disney. Mas se tem 9,5, Ou Tem é uma algo. pessoa que não dá 10 pra ninguém. Também. tudo bem. Tem essa Mas pessoa. eu não acho Muita que gente isso que é é assim. quantidade. Eu Tá acho bem. que pra você refletir um 9,5, no geral, a ponto disso, não é só um guest e tudo mais, você começa a receber 9,5 de 10 guests, Sim. você começa a preocupar, né? E precisa ouvir. O que eu acho impressionante no mercado brasileiro, em tantos contatos que a gente tem, é um serviço
desserviço paupérrimo, por despreparo das pessoas e por total descaso da empresa. E aquilo que vocês trouxeram já nas falas de vocês, até do treinamento, e a redução no treinamento nas empresas, é uma vergonha. Sim. E a forma com que as empresas estão fazendo os treinamentos, que é um cuspir de conteúdo, não uma preocupação de transformação das pessoas. Eu, inclusive, e aliás, para quem tiver interesse, o nosso LinkedIn da FMyBrain, maravilhoso, quem ainda não nos segue, e tem um artigo que eu escrevi recentemente e cunhei o termo, né, do fast conteúdo. Sim. Eu não aguento mais fast conteúdo, Claudemir, porque é um tal de vem aqui, dá um bullet point, falo de 2 cases e acabou, você aprendeu pra caramba. E o que eu faço com esse conteúdo daqui 10 minutos? Achei legal, você falou bonito, não sei o que. Não. A gente precisa treinar as pessoas a ponto de elas se sentirem capacitadas, transformadas, interessadas, né? E aptas a trabalhar com aquilo ali. É um motivacional real, não apenas um fiquei emocionado e aplaudi. E o mercado brasileiro, sim, tem muita dificuldade em fazer isso. Não era para eu emendar uma pergunta, mas por favor, Lu. Excelente. É só um ponto, é só uma consideração nervosa. Só um ponto, Lu, antes de passar para você, que eu acho que também a forma com que o mercado avalia a opinião dos clientes, as pesquisas, é de uma falta. As maiores empresas que a gente tem reclamações de colocar empresas de telefonia e tal, quem que de fato responde decentemente àquele negócio que chega eletronicamente para você fazer uma avaliação? Você acha que realmente naquilo você está coletando dados com substância para provocar uma modificação? Né? Então, a gente erra em todas as pontas, né? Não estamos seguindo a filosofia de senhor Walt Disney. Lu, desculpa. Não, A imagina. gente está empolgada, né? Eu volto aqui ao tema que a gente falou sobre resultados financeiros, porque muito do que a gente conversa aqui nos nossos podcasts é colocar as pessoas em primeiro lugar. E o quão a gente vive uma sociedade pautada em resultados financeiros, e é maravilhoso quando você, né, traz pra gente a hierarquia, né, de como é avaliado, né, de alguma forma, a satisfação e o resultado da Disney. E fica por último o resultado financeiro. O que acontece na maioria das empresas é que o resultado financeiro começa sempre em primeiro lugar. Ele pauta o ritmo de cada tomada de decisão, ele pauta o ritmo de cada movimentação da empresa, e a primeira parte que sofre realmente são os colaboradores. Então aqui você traz para mim 2 olhares que são super fundamentais quando a gente pensa numa construção de sucesso de uma marca e de um negócio, que primeiro você tem que cuidar das pessoas que fazem parte do seu time. Olhe, né, encante elas primeiro, faça com que elas se apaixonem pelo seu negócio, que você vai reduzir turnover. Então isso é maravilhoso quando você leva, né, uma marca tão forte que quando você começa a trabalhar na Disney, você quer trabalhar lá na Disney porque você quer estar lá dentro, mais do que qualquer outra coisa. Isso já é 50% de um ganho de cultura, né? Sim. Vamos dizer assim. E o outro ponto primeiro eu estou trazendo o colaborador em primeiro lugar, e o serviço, né, frente a todas as pontas desse negócio, ele é totalmente pautado em cima desse resultado. Mas a Disney é praticamente única, Claudemir, no nosso universo. Sim. E eu quero aqui fazer uma provocação e entender uma opinião sua. O que você acha que as outras empresas, ao olhar o império Disney, que é um império, né? Ao olhar os resultados financeiros, ao olhar o império, porque ela é uma empresa centenária, ou seja, ela passou por 200 crises, ela foi fundada em 1923, e ela guerras mundiais. e ela para mim tem um paralelo muito forte com as grandes empresas do mercado de luxo, que são centenárias e passaram por tudo isso e se reinventam, né, o tempo inteiro, Louis Vuitton, Hermès. Mas o que você acha que essas novas empresas ou essas grandes empresas que vêm com um lado de performance e resultado a qualquer custo, não entenderam ainda, e o que elas precisam fazer para entender? Muito obrigado pela pergunta. Tem muito a ver com cultura, né? E a cultura é de quem, em geral, começa a empresa, geralmente os fundadores. Eu estava comentando esses dias aí, hoje mesmo com a Marina, né? A Cristina, CEO da fundadora lá do Nubank, ela fala que chegar antes do horário para uma reunião, por exemplo, você está no horário. Chegar no horário, você está atrasado. E chegar depois do horário já era.
Né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque essa cultura, eu tenho certeza que quem trabalha no banco sabe que existe uma cultura ali dentro de horário e tal, com certeza absoluta. E isso é colocado em geral pelos líderes. Por isso que a Disney coloca excelência de liderança. Então, essas empresas, para responder a tua pergunta, precisam analisar quem são esses líderes. Veja o caso da Disney. Colocaram um líder, viram que não estava funcionando e tiveram que mudar imediatamente. Em 2 anos, você percebeu mudanças na cultura, ou seja, uma empresa, mesmo com uma cultura forte como a Disney, se ela relaxar na liderança, ela quebra, porque vai começar a ter arranhões nessa cultura formada há décadas. Então, a liderança é por onde começa essa mudança de cultura ou adaptação dessa cultura. E o mais importante é que você não muda uma cultura da noite por dia. Então essas empresas, esses líderes precisam ter certeza que vai levar um tempo para ajustar essa cultura, para que naturalmente esses funcionários sejam mais bem tratados, sejam mais cuidados, exatamente para poder atender com encantamento o cliente final. Então cultura diz muito. Precisa adaptar essa cultura. Vladimir, queria fazer um exercício aqui com você. Vamos fazer um exercício da gente ir para a prática. Vamos supor que eu tô no seu treinamento. Ok. Então, eu queria descer para o nível tático da coisa. Ok. Então, você falou, a primeira coisa né, que uma das razões da Disney ser um sucesso é que as pessoas querem muito trabalhar lá, certo? Isso. Significa, então, que a marca, né, precisa estender antes de qualquer coisa. Então, vamos começar o exercício. Isso. Se você quer, então, que a sua empresa ela seja um lugar incrível de trabalhar, significa que ela já precisa ter uma marca incrível a ponto das pessoas quererem trabalhar lá. Muito bem. Então, muitas empresas já estão começando erradas. Vamos começar por aí. Então, como que a minha empresa fica forte a esse ponto, taticamente, assim? Que dica, como é que a gente pode? Daí, segundo ponto, você diz de ter as pessoas certas, né? Como é que eu mantenho essas pessoas certas? Então, assim, como é que dia a dia eu faço esse exercício? Porque atrair até deve ser legal. Você construir uma marca legal, você oferecer um salário legal, você tem recursos, bônus, e você vai oferecendo. Mas no dia a dia, qual é o exercício Disney da manutenção que a gente pode trazer de aplicabilidade para as empresas hoje? Bom, começa com, excelente pergunta, 10. Começa com treinamento, por exemplo, o nome é Traditions. Então, naquele dia lá, o novo colaborador que já vai gostando da empresa, né, como eu falei, ele vai entender exatamente como que é a cultura do Walt Disney, como que era a cabeça dele, por exemplo, sobre limpeza, sobre tudo isso. Aí depois vem antes do treinamento vem a contratação. Vou dar só um exemplo meu. Quando eu fui contratado, para você entender a questão da cultura, né, eu tive aproximadamente, para abrir o escritório do Brasil, umas 40 entrevistas. Essas 40 entrevistas eu falei com pessoas que eu nunca mais vi na minha vida, pessoas que não tinham nada a ver com a minha área, não seria meu líder, nada. Alguém de Paris, por exemplo, me ligava para falar com o Claudemir sobre essa posição e como que seria. Como alguém fala Claudemir em francês? Claudemir, eu acho. Bonjour, Claudemir. Bonjour. Alguém, por exemplo, da Califórnia, alguém da área de cruzeiro, alguém da área de hotelaria. Porque a Disney quer ter certeza que várias pessoas que já conhecem a cultura vão me entrevistar para saber se eu tenho o perfil daquela cultura. Então, olha que interessante a sua pergunta. Uma das formas seria essa liderança dessa empresa, né, ao contratar novas pessoas, fazer um exercício extra de saber se aquela pessoa tem o perfil da empresa. O grande erro hoje das empresas é trazer perfis que não combinam, e aí, ou seja, em 3, 4 meses você descobre que não vai dar certo, porque o perfil não está alinhado com a cultura da empresa. Então volta tudo à excelência da liderança. Se esses líderes dessas empresas estão passando problema forem bons e analisarem o cenário, eles vão descobrir uma forma de, nessa contratação, ser uma contratação que o perfil seja muito mais adequado, que não seja igual a Disney, que a maioria já quer vir trabalhar, mas você tem como fazer isso. Eu, por exemplo,
costumava, ao fazer entrevista, seja na Disney, seja na American Airlines, na United Airlines, que eu vim de aviação, American Airlines e United Airlines, antes de abrir o escritório da Disney no Brasil. E é jornalista de formação. Eu sou da Casper Libero. Casper Libero. Eu sou da PUC, mas Da PUC. Né, brother. Então, o que acontece? É muito importante essa questão de entender a cultura da empresa e analisar esses novos colaboradores, se eles têm o perfil dessa empresa. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma forma genérica. Eu não estou falando que é simples, que é fácil, mas se você tiver isso em mente, é importante. Então, eu, por exemplo, para entrevistar candidatos, eu entrevistava numa situação normal, numa mesa, no escritório, e adivinha o que eu fazia? Vamos almoçar, João? Vamos almoçar. Eu tenho que almoçar todos os dias, eu aproveitava o almoço, e muitas vezes o almoço me dizia que essa pessoa não era o candidato para trabalhar comigo. Porque não tá no currículo, né? Exato. E na mesa era uma maravilha. Entendeu? A forma como ele ou ela tratava o garçom, eu observava absolutamente tudo. Então, uma dica de ouro que eu já dou aqui para as pessoas é: saia, né, desse ambiente natural e vá para um ambiente mais criativo, onde você vai poder explorar muito mais essa pessoa, e leva um pouquinho mais de tempo nessa contratação, e você vai ter alguém por anos. Se contratar o primeiro que passa pela esquina porque está desesperado, provavelmente vai pagar um preço muito caro lá na frente. Você pega o dado que eu tinha levantado aqui, de 55 mil pessoas trabalham nos parques da Disney só em Orlando, né, que é uma coisa, eu não sei se esse número está válido. Esse número não, já chegou a 77 mil. Você é mega atrasado. É a maior empresa nos Estados Unidos a ter no mesmo local 77 mil colaboradores. Impressionante. Fora o que de produtos e de coisas de serviços vem além ali da Disney em si, mas que fornecem. Exato. para. Mas posso só emendar numa pergunta da cultura que está aqui Claro, latejando depois rapidinho, eu entro claro. Que eu queria emendar, porque queria entender qual que é o seu ponto de vista quando uma empresa identifica que ela precisa mudar a cultura dela. Porque o que aconteceu, né, no exemplo que você falou do Bob Iger, é que ele teve que voltar. Isso. Né? Então, em algum momento, a Disney quis, né, ou fazer uma mudança estratégica de um crescimento, de um olhar, né, de uma frente, fez uma escolha, aquela escolha não performou por N, né, fatores, coisas com certeza deram muito certo e outras que são fundamentais, vamos dizer assim, não deram, por isso fizeram esse movimento de volta. O que eu vejo muito, e eu vivi isso num processo corporativo, do que você disse, do exemplo de trazer pessoas de fora, e essas pessoas não se adaptam à cultura da empresa. Mas o movimento de trazer as pessoas de fora foi justamente porque a empresa entendeu que ela precisava mudar, né, alguns fatores de uma cultura enraizada, não num bom sentido, nesse caso. Né? Era uma cultura enraizada que o mercado mudou, então ela entendia que ela precisava trazer outras pessoas com novos olhares para fazer esse movimento. Mas o que aconteceu no final do dia? Essa cultura enraizada que não era tão positiva, era tão forte, que ninguém que vinha do mercado ficava. E isso continuou trazendo resultado e prejuízo financeiro para essa empresa. Então, é trazer um ponto de vista do negativo. Quando uma cultura corporativa necessita de uma mudança, quais são elementos que você acredita que devem ser olhados e pautados por uma liderança que entende que tem um problema de cultura, né? Aqui a gente está falando de uma cultura super positiva, uma essência, mas eu tô falando quando eu tenho um problema de cultura e eu preciso mudar. O que você acha que a gente precisa pensar, prestar atenção para realmente conseguir construir esse caminho? Se você contratar errado, eu tive vários exemplos na Disney, né? E isso pode acontecer em qualquer empresa, mesmo você sabendo da cultura, mesmo fazendo a entrevista, pode ser que a pessoa depois você descubra que não tem o perfil. Não vai rolar, porque a cultura, ela não se transforma de uma hora para outra, né? Quando eu falo da limpeza dos parques da Disney, o cara fazia isso em 1955, se amanhã a Disney decidir que não quer mais o parque limpo, você não vai mudar isso de uma hora para outra, até porque está dentro daquele colaborador. Então, volta ao tema da liderança, Eu já tive casos, nessas várias empresas que eu passei, de alguém vir para consertar algo e usar a expressão do tipo I'm gonna rock the boat. Eu vou balançar o barco. Sabe aquele tipo de vem, eu vou mexer nisso aqui? Caiu do barco.
vai cair do barco. Porque não é tão simples assim. Eu vou chegar e eu vou mudar. Técnico, né? Exatamente. Então, não é tão simples assim. Então, é um desafio gigantesco de qualquer empresa. De qualquer empresa. Não é fácil o tema que a gente está falando aqui. Mas tudo volta para a liderança. Né? Se você analisar as quedas das empresas, né, os problemas, se você for lá na raiz, está lá em cima. Existe um ditado, acho que é árabe, se não me engano, que diz que um exército de ovelhas comandado por um leão pode vencer um exército de leões comandado por uma ovelha. Liderança, pessoal, é tudo. Excelência da liderança, Disney, tá? Excelência dos colaboradores, satisfação dos clientes, fidelização dos clientes, resultado financeiro. Não é que resultado financeiro não seja importante, é que a Disney entende que se eu tiver uma boa liderança, bons funcionários e eu encantar o cliente, é uma consequência óbvia que você vai ter resultados financeiros. Então essa é a questão, mas muito boa pergunta. Aí eu tô lá contratada, 77 mil pessoas, só em Orlando. Só em Orlando. E eu tô contratada, feliz da vida, tal, não sei o quê, mas depois aquele trabalho começa a ficar um pouco repetitivo. Abre a porta, chama a gente, senta a gente, fecha a porta, aperta o botão, abre a porta. Que assim, para quem entra é mágico, mas para quem faz é um trabalho altamente repetitivo, não necessariamente desafiador. Se eu sou a princesa em cima do carro, tô linda e maravilhosa todo dia, mas tendo eu já vivido a vida de todo dia ser maquiada para trabalhar, chega uma hora que passar a maquiagem é um saco, com perdão da palavra. Uhum. Então, assim, como é que a Disney, continua incentivando e provocando, né, essa energia nas pessoas? Tem um job rotation constante ou não? Vocês trazem de volta as pessoas? Na parte onde eles saem para descansar, não sei, o que acontece ali para que se mantenha esse ânimo dia após dia, 365 dias do ano? Excelente pergunta. Aqui a gente só faz excelentes perguntas. Pode, tá? levanta o 10. Eu vou levantar o 10. Ele vai ser fixo. Ele vai... Vamos lá, vai. Eu vou deixar... Deixa o Mickey com 10. O Mickey fica com 10. Põe o Mickey aí com 10, isso. Mickey, meu amiguinho Mickey. Já vai ficar com 10. Meu amigo. Bom, vamos lá, por partes. Não vai ficar, mas a ideia é essa. Por partes, né? Lembre-se que a grande maioria sonham em trabalhar para a Disney. Sim. Isso já ajuda a 50%. Responder parte da sua pergunta. Ela ajuda bastante, mas é importante eu colocar dentro do contexto para você ter uma visão bem ampla dessa situação. Né? Aí a Disney tem projetos, naturalmente, de reconhecimento. Você tem oportunidades na Universidade Disney, onde eu dava aula, de você fazer o curso que você imaginar dentro do contexto lá da Disney, de serviço, de segurança, de atendimento de cliente, tudo que você imaginar é disponível para você. Né? Além disso, quando você tem 77 mil colaboradores, você concorda comigo que há milhares e milhares de posições dentro da empresa que você pode, né, na hora que você tiver que almejar e correr atrás disso. É difícil? Porque são 77 mil colaboradores. Eu posso falar que é competitivo o negócio, né? Posso falar que é bem competitivo e é uma briga feia, briga de cachorro grande, como se brinca por aí, né? Mas você tem, então, metade dessa solução resolvida com eu quero trabalhar aqui, né? E você tem essas várias oportunidades de reconhecimento, né? Os pins que a gente recebe, isso aqui foi da Universidade de Disney, por exemplo, né? Você usa, quando você faz um ano, e são coisas simples, hein? Existe uma coisa bem interessante sobre esse ponto de vista do pessoal que quer trabalhar para a Disney. A Disney não necessariamente é a empresa que mais paga em Orlando. Sim. Então a gente entra com essa questão de propósito, né? É o salário emocional fazendo parte. Tem um salário emocional, mas as empresas precisam tomar cuidado. É só pesquisar aí a Abigail Disney, que era neta, né, sobrinha neta do Walt Disney, neta do Roy Disney, que ela tem umas pegadas aí sociais que a Disney precisa se cuidar. Então, veja bem, o fato de nós amarmos a Disney, ela tem que se preocupar com absolutamente tudo, até porque a gente falou aqui, né, excelência dos colaboradores, como é que você faz para agradar esses colaboradores? Né? Não precisa pagar muito mais, mas pode pagar muito menos também. Então a empresa tem essa preocupação de que esses colaboradores possam naturalmente continuar entregando com excelência aquilo que eles fazem, mesmo que seja 40 graus lá. E a Disney tem um processo chamado de Cross-U, que é Cross Utilization. Os líderes, adivinha, eu ia trabalhar nos parques limpando o banheiro
Tá brincando? Sim, espetáculo. Que fantástico. Espetáculo. Cross-U, os líderes saem do ar-condicionadozinho da sala linda lá que ele está, e eu muitas vezes ia fritar hambúrgueres por 4 horas lá no Magic Kingdom. Jura? Juro, é espetacular. É Gente, de eu já arrepiar. amo a Disney. É espetacular. Mais agora. Aí o que acontecia? Quando eu voltava pro meu ar-condicionado, eu valorizava Sim. aquele menino, aquela menina que tá sorrindo, e eu chegava a falar para ela assim, pertinho dela assim, ou dele, né? Falar assim, cara, como eu te admiro. Ela falou assim, não acredito, eu te admiro. Porque eu estou aqui só há 4 horas e agora eu entendo o teu trabalho. A importância do trabalho. Então a Disney tem vários projetos, vários processos que são absolutamente extraordinários. Limpeza, quando eu ia para limpar, a Disney dizia para mim, ó, tem um processo aqui. Lembra que eu falei no início, a gente conversou que a Disney não faz magia, o processo faz magia? Olha só, Claudemir, você vai limpar essas mesas aqui, né? O seu trabalho hoje vai ser isso aqui. Ótimo, tá. Olha, Claudemir, a cada 15 minutos, tá vendo aquele banheiro ali? Então, você vai entrar lá para ver se está tudo ok. Eu falei, mas se tiver tudo ok, você vai entrar a cada 15 minutos. A gente não vai esperar um cliente sair e dizer, ó, o banheiro está sujo. A gente é proativo aqui, Claudemir. E o Walt Disney está nos ouvindo. Ele gosta do parquinho limpo, porque ele era obcecado por limpeza. A cada 15 minutinhos eu entrava lá, tá tudo ok, beleza. Não estava, arrumava. Voltava. Aí você pode estar me perguntando aí em casa. Fala assim, mas Claudemir, mas pode acontecer do banheiro aparecer sujo. Óbvio que pode. Mas você concorda comigo que você diminui drasticamente essa possibilidade? Por isso que processo é tudo lá na Disney. Quando você for na Disney ver um parque limpo, você vai lembrar de mim e falar assim, o Cláudio me contou que lá não é só a equipe de limpeza que limpa o parque. Lá todos os executivos, todos os 77 mil colaboradores têm como missão, desde a primeira aula no Traditions que eu ensinava, a limpar parque. Aí você fala, uau, é cultural. E para arrepiar ainda mais, não são os 77 mil colaboradores que fazem isso. Eu não sou mais colaborador dessa empresa espetacular e eu limpo o parque, pessoal. É absolutamente surreal. Eu falei que a Disney estava triste, mas estava tão limpinha. Aí. E isso mantém. Eu tô aqui para chancelar. Para. Tem tanto assunto bom, tanto assunto importante. Estamos falando de Disney, de como trabalhar na Disney, como funciona o pensamento da Disney para as empresas comuns, aquela que você trabalha, aquela que eu trabalho. Portanto, a gente vai dar continuidade nessa conversa na semana que vem. Uma rápida pausa, consuma tudo que você quiser nesse episódio, porque semana que vem a gente volta com a outra metade dessa conversa. Até lá. Fuck My Brain. Fuck My Brain.